Última pergunta aqui então. Eu queria, você pode falar do seu ponto de vista mesmo, pessoal mesmo. Queria que você falasse pra gente quais são as maiores conquistas da comunidade MGTOW nesses últimos anos aí. Cara, eu acho que conquista visível a gente ainda não tem, porque é meio que o seguinte, a gente teve lá o movimento do direito dos homens, que eles ficaram tentando negociar com as mulheres, tentando conversar, tentando ter uma plataforma política, e não conseguiram porra nenhuma, né? Cada ano, cada década que passou, o feminismo foi se expandindo mais. E ele continua se expandindo mais, até hoje, entendeu? A diferença é que, assim, as mulheres elas só começaram a descer do cavalo delas, do high horse ou do pedestal delas, e começaram a correr atrás, e mesmo que seja agora ficar pagando de conservadia, dando uma de camaleão. Isso ainda é um esforço. Antes elas não precisavam nem fazer um esforço. O negócio só começou a doer mais lá a partir de 2010, quando surgiu o MGTOW, cara. Porque a questão é a seguinte, por que não funcionava antes? Porque o que as mulheres queriam? Elas queriam casar com um cara que ia ser um provedor e que fosse dar filhos pra ela. Ok, esses caras eles estavam ativos na cultura e na política tentando mudar ela, só que eles estavam dando pras mulheres o que elas queriam. Eles estavam dando pra elas o que elas esperaram. Isso não é uma forma de negociar. Como é que tu tá querendo negociar com alguém esperando que a pessoa te dê algo ou faça algo por ti? Só que tu já tá pagando de antemão tudo. Tu já tá fazendo o que a pessoa quer, entendeu? Então não existe essa forma de negociar. Eu acho que o máximo que a gente tá fazendo agora é, em primeiro lugar, a gente tá salvando alguns caras que sabe-se lá o que podia acontecer com eles, entendeu? Tomarem uma paulada absurda no divórcio e alguns até, assim, em casos extremos, assim, se rolar um chifre ou a mulher e os filhos forem um aspecto tão grande na vida deles, acabarem até se suicidando ou fazer uma loucura, alguma coisa pior, entendeu? Então acho que o primeiro passo é esses caras que a gente pode salvar. E a outra questão, assim, principalmente num país assim mais pobre, com menos oportunidades que nem o Brasil, essa é uma coisa que o Newman tocou bastante no assunto, é a respeito dos incels. Eu não tinha ideia da quantidade de incel que tem aqui no Brasil, porque não é só aquela questão assim do cara ser atraente ou algo assim, tem a parte da provisão, porque a gente aqui no Brasil, a gente é um país ainda mais tradicionalistazinho, que ainda tem aquela lógica, assim, aquela ideia de que não, o cara chama a guria pra sair e tem que pagar a conta, entendeu? Teve até um exercício que eu fiz ali com o Fox outra vez, que ele fez assim, vamos calcular quanto é que um cucão gasta numa namorada por mês, assim. A gente chegou nos valores de R$ 800, entendeu? Então, se tu tá num país que já não tem muitas oportunidades, que tem uma carga tributária alta, e não só isso, agora estão querendo fazer meio que discriminação para estudo e para trabalho, para jogar mais e mais mulher no mercado de trabalho e, tipo, fechar a porta para homem, pensa na quantidade de homem, assim, que simplesmente por questões econômicas o cara tá isolado. Até uma coisa que eu quero falar mais, assim, nos hangouts é que talvez a solução para esses caras, no momento, não é nem só ser MGTOW, porque MGTOW é o único grupo que ainda tenta abraçar os incels, tenta ajudar eles, é fazer que nem o Magrão contou uma vez que ele viu nos Estados Unidos, que eram caras assim que não queriam casar, não queriam ter filho. Eles se juntavam numa casa em 3, 4 cabeças e dividiam as contas, entendeu? Compartilhavam o mesmo carro, tinham a mesma TV gigante na sala, cada um com seu quarto e tudo mais. Só que eles meio que se adaptavam aos tempos, então talvez meio que uma solução para esses caras seja isso. Eu acho que mudança mesmo, eu só sou adepto da ideia de que as pessoas aprendem por mal, não por bem. Entendeu? É só na base da surra, na base da porrada. Tu tem que meio que... A pessoa tem que cair as escadas, tem que estar com o ego dela bem detonado pra daí mudar. Tem que ser aquele pai Mei lá do Kill Bill. Por aí. E daí, no caso, até teve um hangout ano passado, que eu conversei ali com o Dom Sandro, com o tio MGTOW, a nossa decisão unânime foi que meio que a geração atual das mulheres e a próxima geração também, a X e a Y e a Z, não tem salvação. O negócio só vai mudar quando ficar visível que algumas decisões são erradas, quando ficar visível que algumas pessoas detonaram com a vida delas, destruíram a vida delas. O que seria isso basicamente? Só quando chegar numa situação que talvez, eu acho que na Coreia talvez esteja assim já, talvez aí no Japão também, só quando chegar numa situação no qual tu começa a ter mulheres de 40, 50, 60 anos, sozinhas na sociedade, entendeu? Que daí estão começando a ser colocadas para fora da empresa, porque as empresas olham para elas, é só custo, não tá produzindo, entendeu? Passando necessidade, daí não criou vínculo com nenhum homem para o homem tentar cuidar dela. Porque muitas vezes, até depois de um divórcio, o cara continua ainda ajudando a mulher. Não só isso, talvez até só na partilha de bens, assim, a guria já tomou algo que vai durar bastante. Só que daí, digamos assim, a mulher totalmente livre agora, não chegou a se casar, não teve filho, porque tu tem que entender que filho e filha, depois que eles se tornam adultos, eles também meio que viram provedores e cuidadores das mães, entendeu?
Então só quando chegar num ponto crítico de assim, a gente ter uma safra perdida de mulheres, aí é que o negócio pode mudar. Porque daí tu pode ter uma geração mais nova de mulheres olhando assim, olha, eu não quero terminar daquele jeito, então eu vou ter que meio que me portar de uma forma diferente, entendeu? E não tô falando isso numa parte assim, não, de valores e tal, que essas mulheres vão valer a pena. Não, cara, é questão de interesse próprio. É interesse próprio, não tem essa visão romântica do casamento, é uma transação, cara. É uma transação que tinha um contrato, a mulher tinha que trazer a fertilidade, a juventude dela, e o cara tinha que ser responsável e prover e cuidar, entendeu? Só que o que tem que entender é que toda a parte do contrato, assim, das obrigações das mulheres foram eliminadas e só sobraram dos homens, entendeu? Então, só a hora que ficar visível, é isso, é o que eu falei, não vai ser algo bonito, vai ser algo por interesse próprio. O pessoal tem que entender porque é como se o pessoal tivesse meio que essa síndrome da princesa Disney, né? De achar que as mulheres, elas são, como é que era nas meninas superpoderosas, né? Elas são açúcar, Amor, leite, não sei o que, amor e tudo de bom. É tipo, não, cara. Que nem os caras do Forchan falavam, assim, tu se torna adulto e tu percebe que a mulherada é tão egoísta, tão individualista quanto o homem e talvez até mais, né? Porque no aspecto instintivo, meio que o amor masculino ele é sacrificial, né? Ele está disposto a se sacrificar pela mulher e pelos filhos. O da mulher está mais que comprovado nas últimas décadas que ele é oportunista. Entendeu? O homem, ele assume ali o compromisso e fica tocando ele mesmo quando ele não está mais recebendo benefício. A mulher, ela fica te avaliando toda semana, diariamente, para ver se tu tá cumprindo a expectativa dela. E quantas histórias a gente tem de cara que simplesmente tomou separação ou chifre porque perdeu o emprego, entendeu? Ou porque estava numa empresa e não estava crescendo na expectativa que a mulher gostaria que ele crescesse, ou talvez até a mulher tenha ultrapassado ele em salário. Então isso o pessoal tem que começar meio que não só a analisar de forma séria e aceitar a realidade, como tem que analisar de forma séria e aceitar as mulheres do jeito que elas são, entendeu? Não é questão, meu Deus, é misoginia, é ódio. Não, cara, eu só tô falando como que elas são. Tu que tem, a outra pessoa, o pessoal que discorda, é simplesmente tu que tem problemas em enxergar e aceitar as coisas como elas são, porque tu ainda tá com investimento de ego. Eu tô tentando te ajudar, tô tentando te recomendar o que é melhor tu fazer.